luz de gás. O curioso da luz de gás é que nem sempre ela aparece como um ataque aberto. Muitas vezes é um gotejamento lento, quase invisível, como uma goteira que você só percebe quando a parede já está manchada. Pode começar com algo aparentemente pequeno, como dizer para você que não deixou as chaves em cima da mesa, mesmo quando sua memória grita com certeza absoluta que sim. Te questionam tanto que, com o tempo, você começa a duvidar do relógio interno das suas lembranças. É como perguntar ao GPS se você está indo na direção certa. E de repente o aparelho insiste que o Oceano Atlântico fica logo depois da próxima esquina. Você sabe que não faz sentido, mas de tanto repetirem, você acaba diminuindo a velocidade. Nos relacionamentos, isso pode se tornar devastador. Imagine contar ao seu parceiro que um comentário doloroso te fez mal e a resposta dele ser: "Nunca disse isso. Você inventou." Não discutem o que você sentiu. Eles colocam a ideia de que a sua memória está com defeito. Com o tempo você passa a depender dessa pessoa como se ela fosse o seu HD externo, porque já não confia mais na sua própria capacidade de lembrar com clareza. É como se um vírus tivesse invadido seu software mental e você precisasse de outro para verificar cada arquivo. Isso também aparece no trabalho. Um chefe muda as instruções de um projeto e quando você aponta que ele havia dito algo diferente, ele garante que foi você quem entendeu errado. Se acontece uma ou duas vezes, não tem problema. Mas quando se torna um hábito, a sua confiança começa a desmoronar. E é exatamente isso que o manipulador busca. Transformar você em alguém que duvida de si mesmo e que precisa sempre da correção externa. É como jogar um videogame em que, cada vez que você passa de fase, alguém move o joystick por você e depois diz: "Não foi você, você sempre jogou mal." O antídoto é o seguinte: não apenas escreva o que acontece com você, mas também compartilhe com alguém de confiança para validar a sua realidade. Conversar com alguém de fora funciona como um espelho limpo. Quando alguém tenta borrar o seu reflexo, essa outra pessoa te ajuda a lembrar da nitidez original. E se bater a tentação de ceder, pense nisso. Se a sua memória é como um celular, eles estão tentando instalar uma versão beta cheia de falhas e anúncios. A sua tarefa é sempre voltar ao sistema operacional estável, validado por quem realmente quer te ver funcionando, e não confuso. Bombardeio amoroso. O bombardeio amoroso é a versão emocional daqueles pacotes surpresa que você compra online e que vêm cheios de enfeites brilhantes, mas sem nada de valor real. Funciona assim: tudo parece perfeito, até você perceber que o que parecia ouro era só papel dourado sem nenhum valor. Na prática, se sente como se você tivesse sido colocado no centro de um palco. Você é o amor da minha vida. Nunca conheci alguém como você. Mesmo quando vocês mal começaram a se falar. A armadilha é que essa intensidade não nasce de realmente te conhecer, mas sim da vontade de te prender completamente. É como se você fosse o protagonista de uma novela, já no primeiro capítulo, com flores, helicóptero e até mariachis incluídos. Mas na vida real, tudo isso pode caber em uma única chamada perdida. O mais perigoso é a queda depois da euforia. A mesma pessoa que ontem disse: "Não posso viver sem você", hoje não responde nem a uma mensagem. E claro, você fica preso àquela necessidade de reviver o pico inicial. Quer voltar para o palco com os refletores, mas o que encontra é um camarim vazio. É uma montanha-russa emocional, te levantam com fogos de artifício e depois te deixam com a sensação de que você comprou ingresso para um parque temático, mas recebeu apenas bilhete de quermesse. A pergunta é: como evitar isso? Se alguém tenta acelerar o vínculo como se a relação fosse uma corrida de Fórmula 1, puxe o freio de mão. Faça perguntas práticas. As ações dessa pessoa sustentam as palavras?
porque o amor genuíno não tem pressa. Pense em um bom vinho. Ele precisa de tempo para amadurecer. Não é feito em 2 minutos como comida de micro-ondas. Além disso, lembre-se, se um botão de elevador soa insistente demais, quase sempre não leva a um andar de verdade, mas sim ao porão. Não entre no elevador do Te Amo Express. É melhor ficar com a escada lenta, mas segura. Assim, evitamos tantas decepções. Você não está exagerando nem sendo dramático. É possível que esteja sendo manipulado sem perceber. Tropeço de culpa, culpa manipulada. A culpa manipulada, ou o tropeço de culpa, funciona como um aplicativo que manda notificações constantes. Você falhou, mesmo quando na realidade você não fez nada de errado. É como um software invisível que instalam na sua mente sem pedir permissão. Imagine que você caminha tranquilo e de repente alguém ativa na sua cabeça um Windows Update eterno. Cada atraso, cada detalhe, cada aparente erro passa a ser automaticamente sua culpa. O sentimento de culpa, muitas vezes, chega mais através de gestos do que de palavras. Um senho franzido, um silêncio dramático, ou aquela frase que dá raiva só de ouvir: "Bom, faz o que você quiser." Quando dizem isso, você sabe que vem carregado de intenção. Nada direto, mas o suficiente para que você se sinta como o vilão da história. E se você é uma pessoa empática, cai facilmente, porque valoriza o bem-estar dos outros. É como se tivesse instalado em você um detector de fumaça emocional sensível demais, que dispara até quando alguém acende apenas uma vela. Na vida familiar, isso é muito comum. Pais que dizem frases como: "Nós deixamos tudo por você, e agora é assim que você nos retribui?" A intenção é clara: fazer você agir por obrigação e não por verdadeira escolha. E claro, isso funciona porque a chantagem emocional toca no seu medo de ser visto como um mau filho, um mau amigo ou uma pessoa ingrata. Mas na verdade é como receber uma fatura de uma dívida que nunca existiu, que você nunca assinou, mas que mesmo assim querem que você pague. Se isso acontece com você, lembre-se, a culpa saudável se reconhece sozinha, sem que ninguém precise enfiá-la na sua mochila. É como quando você sabe que disse algo cruel e isso te pesa. Isso é real. Mas quando a culpa aparece toda vez que você estabelece um limite saudável, então essa culpa não é sua. Foi emprestada para te controlar. E o que é emprestado, você pode devolver. No fim, é como se te dessem um casaco, 2 números maior que você nunca pediu. Ele não serve, não é seu, e ainda atrapalha na hora de andar. Mas como foi presente, você sente que é obrigado a usar. Triangulação. A triangulação é como se te colocassem para jogar uma partida de futebol, onde de repente o outro time começa a colocar em campo jogadores fantasmas que só ele enxerga. Você não está em uma conversa de 2. Está enfrentando um exército invisível. É como tentar jogar xadrez com um adversário que move peças escondido debaixo da mesa e depois ainda culpa a sua rainha por ter jogado errado. Incrível, mas real. É um jogo sujo porque te coloca em completa desvantagem. Pense em um parceiro que diz: "Até o meu melhor amigo acha que você é egoísta." Mesmo que você não fale com essa pessoa há meses, agora você se sente julgado por um júri ausente, que curiosamente sempre é aquele amiguinho que você não suporta. A manipulação funciona porque você não discute apenas com o seu parceiro. Você passa a discutir também com uma opinião externa, a qual não pode responder. É como se te pedissem para se defender de uma testemunha que só aparece em sonhos estranhos e que não tem nem telefone para você poder ligar. O mesmo acontece em dinâmicas familiares, quando um pai fala com um filho sobre o que o outro está fazendo de errado. Assim, se um dia você levantar a voz, o segundo filho já estará predisposto a te ver como problema. Ou pior,
quando o terceiro ponto é aquele primo que aparece online só para semear discórdia, como um ninja emocional escondido atrás do teclado. O antídoto é simples: quebre as correntes invisíveis. Não discuta com os outros. Exija conversas diretas e deixe claro: não preciso saber o que os outros pensam. Estou falando com você. É como desligar uma caixa de som que distorce a música. De repente, a melodia volta ao seu controle. E se o outro insiste em convidar fantasmas para a conversa, diga que isso não é festa de Halloween, e sim uma conversa adulta, com vacina contra o drama. Cavaleiro Branco. O Cavaleiro Branco é habilidoso porque entra em cena como um herói. Sempre tem soluções, te escuta com intensidade e parece ser o seu maior aliado. Mas cuidado, às vezes é ele mesmo quem faz o barco ter furos, só para depois aparecer com a bandeira do resgate. É como um super-herói que, em vez de salvar, cria o desastre para depois cobrar pelo serviço de emergência. Imagine o Batman jogando um bataranga para quebrar a janela e logo em seguida batendo na porta vestido de nobre salvador. Vemos isso em amigos que dizem: cuidado, estão falando mal de você, mas fica tranquilo, eu te defendi. Parece nobre, mas na realidade, muitas vezes foram eles que acenderam a faísca ou exageraram a história. A sensação que criam é de que você não consegue navegar sem o barco deles. Mas o que não contam é que o rio estava calmo antes da intervenção deles. Em outras palavras, mais do que anjo da guarda, se parecem com detetives particulares que só reaparecem quando o caso já está em desastre. São aqueles amigos que chegam de colete salva-vidas logo depois de terem jogado pedras no lago. Esse comportamento não é por acaso. Está ligado a padrões emocionais profundos. Muitas vezes o Cavaleiro Branco age assim porque carrega medos internos, inseguranças e traumas passados que o fazem buscar nos outros uma forma de se sentir necessário ou poderoso. Na sua necessidade compulsiva de ajudar, não apenas ignora suas próprias necessidades, mas também dificulta que os outros cresçam e enfrentem seus próprios problemas. Algumas variações desse perfil podem ser muito empáticas, chegando a uma conexão emocional exagerada que acaba sofrendo por medo de perder a função de salvador. Outras, mais problemáticas, manipulam e controlam, disfarçando de ajuda a necessidade de dominar a situação e as pessoas ao redor. No fim das contas, o salvador às vezes está mais interessado em se sentir indispensável do que no bem-estar real de quem diz proteger. Qual é o antídoto? Pergunte se a ajuda dessa pessoa realmente me fortalece. Ela me incentiva a tomar minhas próprias decisões, ou me torna cada vez mais dependente. O apoio genuíno quer te ver crescer, mesmo que isso signifique que um dia você não precise mais do Salvador. E um verdadeiro aliado vai comemorar a sua independência, não sabotá-la. Pense assim: um amigo de verdade não te empresta muletas eternas. Ele te ensina a correr sozinho. Por quê? Se um dia esse Cavaleiro Branco desaparecer, o ideal é que você consiga pular, correr e nadar sem sentir falta do barquinho a pedal nem da capa de herói reciclado. Tratamento silencioso. O tratamento silencioso é um apagão emocional. Diferente de um descanso saudável, quando alguém diz: preciso de um tempo sozinho, aqui o silêncio é usado como um chicote invisível. Te ignoram, te excluem, desaparecem emocionalmente até que você se ajoelhe buscando de novo a validação deles. É como se te colocassem em um quarto escuro e a única porta para sair fosse pedir desculpas, mesmo sem saber direito pelo quê. Imagine estar preso em uma casa mal assombrada, onde o fantasma é o silêncio, e a única forma de acender a luz é se deixar capturar com um desculpa que nem você entende. Esse castigo é tão poderoso porque ataca um dos nossos instintos mais humanos, a necessidade de conexão. Somos programados para ler reações sociais,
E quando alguém nos bloqueia dessa forma, o cérebro ativa um alerta parecido com estar em perigo. O resultado é ansiedade, obsessão e uma culpa inventada só para recuperar a normalidade. Vira um jogo emocional em que o silêncio fala mais alto que qualquer grito. E a mensagem, mesmo sem palavras, é: controle como eu me sinto, ou sofra as consequências. É como receber uma notificação fantasma no celular. Você sabe que alguém está ali, mas não sabe o que quer ou o que você fez de errado. E essa incerteza é uma tortura psicológica turbinada. Esse silêncio não é um simples gesto passageiro. É uma estratégia fria e calculada para subjugar e dominar. Quem o usa não quer apenas ferir, quer te tornar invisível, como se você não tivesse direito a espaço nem voz. É um abuso emocional disfarçado de indiferença. Uma rejeição que paralisa e confunde. Muitas vezes vem acompanhado de uma frieza distante, que intensifica a solidão na qual querem te prender. E enquanto você luta para entender o incompreensível, eles observam de longe, satisfeitos com o controle que exercem. Não é um impasse, é um castigo mascarado de silêncio. Uma arma que fere onde não se vê, deixando cicatrizes invisíveis que doem mais do que um grito na cara. O antídoto é simples. Não corra atrás desse silêncio com desculpas vazias. Torne o invisível visível. Diga: eu entendo que você está chateado, mas o silêncio não me ajuda a melhorar as coisas. Se essa pessoa insiste em usar a ausência como punição, reconheça: o que ela busca não é acordo, é controle. E lembre-se, você não precisa ficar preso em uma conversa quebrada. Às vezes, a melhor resposta é simplesmente sair do quarto escuro e deixar que fiquem lá, procurando a luz sem você. Porque no fim, a luz não está em ser perdoado. A luz está em voltar a brilhar por si mesmo, sem depender de quem desliga a eletricidade quando se irrita. Migalhas de pão. As chamadas migalhas de pão são como uma maratona infinita. Você corre porque alguém continua jogando pequenas migalhas no caminho, mas a linha de chegada nunca aparece. É como assinar uma série que promete sempre um final épico, mas que nunca lança o último episódio. É a promessa eterna de "estamos quase lá", mas que termina sempre com um "amanhã a gente vê" no romance. São aquelas mensagens de madrugada, um simples "estou pensando em você". Mas quando você propõe um encontro, sempre há uma desculpa: "estou ocupado, talvez semana que vem". E claro, como nunca existe um corte definitivo, eles também nunca te soltam de verdade. Você vive da expectativa, não dos fatos. É como se alguém jogasse fichas no tabuleiro do jogo do amor, mas nunca finalizasse a partida. Você fica preso no meio, sem saber se ganhou ou perdeu. No trabalho também acontece. Um chefe que repete constantemente: logo você vai ser promovido, e vai distribuindo elogios de vez em quando, mas nunca concretiza a promoção real. São só migalhas emocionais suficientes para manter você motivado sem precisar oferecer nada sólido. É como aquele eterno "te ligaremos" depois de uma entrevista, com promessas de futuro que se parecem mais com uma miragem do que com uma realidade. O antídoto é simples, mas exige clareza. Preste mais atenção na consistência do que nos brilhos momentâneos. Se a pessoa aparece e desaparece como ator convidado na sua vida, não confunda isso com um protagonista. Alguém que realmente quer espaço no seu mundo não te deixa passando fome. Lembre-se, ninguém mata a fome com migalhas emocionais. Você merece alguém que traga o banquete inteiro, ou, no mínimo, um prato decente sem truques. Método Darvo. O método Darvo é tão eficaz que parece tirado de um roteiro de suspense psicológico. É a capacidade de virar uma história de ponta cabeça em questão de minutos. O que começou como uma reclamação legítima termina com você se sentindo o vilão cruel. É como se você reclamasse que alguém pisou no seu bolo,
e num piscar de olhos, fosse você quem tivesse que explicar por que a cozinha está bagunçada. Um exemplo típico: você aponta para um colega que a atitude dele foi ofensiva. A resposta automática vem assim: jamais fiz isso, mas você sim vive me ignorando. Em um estalo, eles passam a ser a vítima e você o agressor. É assim que o roteiro se reescreve. Primeiro eles negam, depois atacam e, quando você percebe, já está se defendendo de uma acusação que nem tinha passado pela sua cabeça. É como brincar de pegar uma bola invisível enquanto o outro lança insultos com a segurança de um campeão. A genialidade sombria do Darvo é que ele se aproveita do nosso desconforto natural em sermos vistos como os maus da história. Assim, em vez de permanecermos no tema original, desviamos energia tentando limpar a nossa imagem e acabamos esquecendo o que realmente motivou a conversa. E claro, o manipulador se diverte como um mágico no meio de um truque impossível, enquanto você se pergunta em que momento a varinha virou contra você. O antídoto: volte o foco como se tivesse um laser. Diga: eu posso ouvir o seu ponto depois, mas antes precisamos terminar esta situação que aconteceu. É como se recusar a seguir o truque do ilusionista. Em vez de acompanhar a mão dele, você fixa o olhar no objeto que ele queria esconder. Não caia na distração. O espetáculo termina quando você retoma o controle da história e ilumina o que realmente importa. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se em algum momento você sentiu que essas técnicas de manipulação já tocaram parte da sua vida, lembre-se, você não está sozinho. O primeiro passo é reconhecer. O segundo é fortalecer sua voz e sua clareza para não cair mais nessas armadilhas. Revisar essas estratégias, dar nome a elas, é como acender uma lanterna em um quarto escuro. De repente, o que antes parecia confuso ganha forma e você entende onde estão as armadilhas. A cada vez que você identifica uma manipulação, você recupera um pedaço da sua confiança. E confiança é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Então se cuide, anote, observe, compartilhe com alguém de confiança e, acima de tudo, não deixe que ninguém roube o direito de você acreditar na sua própria memória, nas suas emoções e na sua verdade. Esse é o primeiro passo para deixar de ser controlado e começar a viver com clareza e poder. Nos vemos em breve.